tarde, boa tarde. Calma. Boa tarde. Vocês me dizem se vocês estão ouvindo bem aí. Espera o Thiago chamar. Thiago sentando. Pessoal chegando, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Tudo Tá me bem, ouvindo graças bem? a Deus. Graças a Deus. Sim, estou ouvindo. Beleza, tá bem. Tô ouvindo bem você também. Ouvindo bem, mas deu uma travada aí. Esperar restabelecer o sinal enquanto a gente vai dando uma introdução nessa mais novo prosseguimento, né? Prosseguimento do livro da vida de Cristo, né? Hoje a gente vai meditar mais 2 capítulos do livro da vida de Cristo, de Fulton Sheen. Sei que está ao contrário aí, mas para vocês verem qual é a edição do livro, né? A edição que é feita em 2 volumes. A gente já passou da metade do primeiro volume aqui, né? Já estamos nos capítulos, a gente vai ver 2 capítulos, os capítulos 12 e 13 do Vida de Cristo de Fulton Sheen. Eu tinha fixado o comentário aqui, mas acho que não fixou. Agora eu vou... Aí, fixou. Capítulos 12 e 13 da Vida de Cristo de Fulton Sheen. Então, vamos começar com a oração, entregando essa live para a Virgem Maria, aquela que é nossa intercessora, mãe de Jesus Cristo, mãe de Cristo em nós, aquela que, segundo o próprio Fulton Sheen, é autora do livro e é autora de Jesus Cristo em nós, para nos fazer compreender mais amorosamente a mensagem que Fulton passa a aprender, no sentido de receber a presença de Cristo por meio dessa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos Para dignos das filhos promessas das de promessas de Cristo. Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deu Amém. uma travadinha aí, mas você já voltou, então pode Foi, iniciar. agora eu vou. Pois bem. Então, iniciando o capítulo 12, depois de ver bastante com Fulton Sheen muitas passagens do Evangelho de São João. Depois, semana passada, a gente viu o Sermão da Montanha, a escolha dos 12, dando mais ênfase no Evangelho de Mateus. A gente vai ver 2 passagens do Evangelho de Lucas. Vai começar no capítulo 12, que o título é O Intruso que era uma mulher. Fulton vai comentar então a passagem onde Jesus é convidado por um fariseu para jantar em sua casa, e nesse jantar aparece uma figura inusitada, né? Uma mulher que vai demonstrar em afetos muito exuberantes o seu arrependimento e a sua aproximação com Jesus. E logo no começo do capítulo, então, o Fulton já apresenta esses 2 grandes personagens dessa passagem. Primeiramente, o fariseu, como ele mesmo vai mencionar, o motivo movido pela curiosidade, o fariseu, Simeão, chama Jesus para que ele mesmo possa dizer o que Jesus era. O que Jesus era? Um profeta? Ou um falso profeta? E, do outro lado, temos a mulher pecadora, que se aproxima de Jesus, já reconhecendo ele mais do que simplesmente um homem, mas aquele a quem ela traria salvação para os seus pecados, para a vida que ela levava, para o peso que ela levava graças ao pecado. E a gente vai ver esse confronto desses dois personagens, como não vai dizer, encontrava-se entre aquele que estava curioso acerca dele como mestre e um penitente, e uma penitente que o via como Salvador. E a primeira coisa que a gente pode comentar é que todo autêntico encontro que a gente tem com alguém, seja um amigo ou um familiar, esse encontro sempre marca a gente, seja em grau maior ou em grau menor, mas na medida em que
a gente dá abertura e da importância que a outra pessoa tem na nossa vida, esse grau de impacto na nossa vida vai ser maior ou menor. E é exatamente isso que a gente vê nessa passagem, onde aquele que se aproxima de Jesus apenas pela curiosidade e que não se permite que Jesus se revele a ele, que se mostra Jesus está aqui. Tiago, acho que está travando um pouquinho. Você quer tentar sair e entrar de novo para ver se flui melhor? Tá me ouvindo? Eu vou fechar aqui, aí você tenta entrar de novo para ver se a gente flui melhor, que tá travando um pouquinho aí, tá? Pera aí. Problemas técnicos. Deu uma travada lá. Vamos ver se ele volta em melhores condições de transmissão. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Marjorie, Ideia Santos, Laércio, Matheus Pequeno, grande Matheus Pequeno. Lucas, Aldecir, Luiz, boa tarde Luiz, Augusto. Então o pessoal vai entrando aí. E o Thiago também vai entrando já. Chegou o Thiago aqui. Andresa, Galiza. Um abraço no seu irmão aí, Andresa. Voltou? Voltou. Me ouvindo agora? Tô ouvindo. Hoje está travando um pouquinho lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Vou tentar de novo. Tá, vamos ver se agora a gente vai. Então, a gente apresentando o Fulton começa no capítulo mostrando a diferença desses dois grandes personagens que vão ditar toda essa passagem. Né? O fariseu, que se aproxima de Jesus por uma curiosidade, mas que se fecha e não permite que Jesus se revele a ele. Ele simplesmente quer enquadrar Jesus em algum ponto da sua vida e não realizar nenhuma mudança. E a mulher pecadora, que se aproxima de Jesus totalmente aberta para a revelação que Jesus tem a trazer. E assim, a gente inicia a passagem. Os fariseus, os judeus, quando recebem alguém em sua casa, principalmente na janta, para ceiar, eles têm como se fosse um processo onde eles saudam principalmente aquele que é o principal convidado. Ele o recebe com um beijo, ele traz sempre um servo com água para realizar o rito da purificação, lavar as mãos, os pés, e também derramar perfume à cabeça. Porém, o fariseu Simeão, ele não faz nada disso com Jesus, como Fulton vai ressaltar, porque ele sabia, o fariseu, que ele estava sendo vigiado, que podiam ter outras pessoas ali, outros fariseus olhando e justamente analisando. Então, o fariseu, com medo do que iriam dizer, do que iriam pensar, simplesmente Jesus chega e ele aponta o local para sentar. E aqui ele mostra, ele já aponta o principal motivo pelo qual ele não deixou Jesus se revelar a ele. Pelo medo que ele tinha do que as pessoas pensam, do que as pessoas iriam dizer dele. Em outras palavras, seria justamente colocar o respeito humano à frente da fé, à frente do encontro dele realmente com Deus. E que muitas vezes a gente vê que isso ocorre, né? Nos dias de hoje. Por exemplo, quantas pessoas a gente não encontra que dizem cristãs, que dizem católicas, mas nos seus atos, nas suas ações, até nas suas opiniões dos acontecimentos da vida, nós não conseguimos ver nada daquilo que eles professam. Simplesmente pelo medo do que o outro vai achar, do que o outro vai dizer. Então, o que molda a sua vida é justamente agradar o próximo e não a Deus. Até um exemplo meio bobo, por exemplo, quando a gente passa em frente a uma igreja católica, a gente faz o sinal da cruz, quantas pessoas já, como católicos, conhecemos que nem o sinal da cruz mais fazem, ou ainda de modo tímido, acaba fazendo de chave, de qualquer jeito, justamente com medo de alguém ver e identificar como cristão católico. Então, é justamente isso, colocar o respeito humano
à frente da fé, à frente de Deus. E é o primeiro ponto que vai fazer com que o fariseu se feche a Jesus. Eis que então aparece a grande personagem, a pecadora, a mulher pecadora. Apesar de ela entrar naquele que era um sim para ela, onde os fariseus vão julgar desde o momento em que ela entra, ela se prostra diante de Jesus e faz esses gestos exagerados, exuberantes, onde ela vai lavar os pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos e perfumar os seus pés. O costume é perfumar a cabeça, mas ela não usou nem isso, usou simplesmente se abaixar e fazer todos esses gestos apenas nos pés de Jesus. E como o Fulton ressalta, o normal, quando primeiramente seria a cabeça, e depois, quando o anfitrião, o servo, unge a cabeça do convidado, geralmente ele faz isso gota a gota, bem devagar, realmente para valorizar, como se dissesse, como se valorizasse o próprio anfitrião, né? Querendo dizer, olha, estou derramando de ti um perfume muito caro, estou usando tudo aquilo que eu tenho de melhor, mas ela não. Ela quebrou o casco todo e deu tudo. Como o Dom vai dizer, o amor não conhece limites. Ela deu tudo aquilo que tinha e mais ainda. Havia amor em seu atrevimento, arrependimento em suas lágrimas, sacrifício e redenção em seu ângulo. É o que a gente vê o amor verdadeiro. O verdadeiro amor é aquele que não fica nas palavras, mas ele sempre busca uma oportunidade de mostrar com seus atos e afetos esse amor verdadeiro que ele sente. É o que a gente vê em Jesus. Jesus que veio anunciar o reino, veio anunciar quem é o Pai, não trouxe simplesmente palavras, mas primeiro trouxe sua própria pessoa, Deus, no meio de nós, e depois a maior prova de amor é justamente morrer pelos filhos, morrer por nós. Depois, ao longo de todo o Evangelho, nós vamos ver que Jesus também nos pede mesmo. Como, por exemplo, quando ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Como se dissesse, Pedro, demonstre o amor que você sente por mim em atos, em ações, servindo a mim e a igreja. E assim ele vai fazer conosco. Porém, o fariseu não conseguia olhar para aquela mulher como sendo um ser humano de igual dignidade. Para ele, ela era uma mulher pecadora e sempre seria assim. E ele estaria acima dela, justamente por ser um fariseu, por ter um conhecimento da lei e não ter pecado público, podemos dizer. Jesus, compreendendo isso, vai contar a parábola. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amar mais? Então Jesus usa a pedagogia que ele vai usar em todo o Evangelho, onde ele pega o interlocutor e coloca dentro da história e faz com que ele se comprometa com a resposta dele. Assim como ele vai fazer quando perguntam sobre os tributos, ele vai perguntar de que imagem que está na moeda, ou depois o bom samaritano perguntando quem foi o próximo daquele que mais necessitava, ou ainda quando os fariseus perguntam sobre a questão do divórcio. Jesus não responde simplesmente sim, não, mas ele abre a pergunta e entra no centro da questão. Ele vai no realmente qual é o problema. Então, ele vai responder, no princípio não era assim. E dessa forma ele vai fazer com que ouve a sua palavra, ele entre na história e se comprometa. Ele se comprometa com a sua resposta. Teve o seu sim, sim, e o seu não, não. Da mesma forma conosco, quando a gente ouve a sua palavra, Deus quer que a gente se comprometa com Ele. E, especificamente sobre essa passagem, a gente percebe que o fariseu ocorre com ele um grande mal que ocorre com a nossa sociedade hoje. É justamente a grande tentação da perda do sentido do pecado, onde a gente esquece que o pecado é uma ofensa feita a Deus, onde a gente rompe a nossa amizade com Ele e acha que é simplesmente uma falta feita ao próximo, onde, contanto que não seja um pecado público, então tudo bem, não é algo grave, e aí a gente acaba causando essa divisão, né? Onde aqueles que cometem pecados públicos são horríveis, são maus, são cruéis, e é como se fosse uma carta branca para que a gente
pudesse falar mal dessas pessoas, por exemplo, políticos, homossexuais, ou qualquer um que tem uma vida de pecado pública. Como se isso fosse algo mais grave do que os nossos pecados. Então, Jesus, a primeira coisa que vai fazer é igualar o Deus. Não existe diferença entre o fariseu e entre a pecadora. O que ocorre é que com o pecado nós rompemos a nossa amizade com Deus e somente com Cristo essa amizade é restaurada. Como Cristo vai dizer, Deus é o credor do fiel ao homem, dons de riqueza, inteligência, influência. Um dia, enfim, é determinado para o pagamento. Embora nenhum homem em justiça estrita possa pagar o que deve a Deus por causa do pecado, Deus, no entanto, está disposto a perdoar todos os devedores, sejam grandes ou pequenos. Então, Deus coloca os dois no mesmo nível, referente ao pecado, mas a partir daqui, Deus vai fazer algo fantástico. Ele vai se voltar para a mulher, e mesmo ainda conversando com o fariseu, não vai mais olhá-lo. Ele vai, a partir da resposta de Simeão, que vai dizer aquele que mais amou, aquele que mais ama é aquele que mais foi perdoado, Jesus vai dizer para ele, veja essa mulher, então, num duplo sentido, onde primeiro ele vai levar a dignidade da mulher, que era mais utilizada, que era mais desprezada, principalmente naquele ambiente, e depois vai colocar a mulher como um parâmetro, como uma referência, justamente a partir dessa parábola. Ela é a que mais demonstrou amor, porque foi aquela que mais foi perdoada. E aí, na sua dinâmica, identificar aquilo que Jesus está dizendo, diz que a resposta de Jesus é como se ele estivesse dizendo: você está vendo essa mulher? O problema com sua tribo de pessoas metidas às plantas é que vocês se julgam virtuosos porque acham alguém que é vicioso. Vocês nunca veem. Pensam que vêm, mas não veem. A culpa sempre está no próximo, nunca em vocês mesmos. E Jesus poderia dizer o mesmo para nós, toda vez que a gente tiramos os olhos de nós, os nossos erros, as nossas faltas, e passamos a olhar e estudar o próximo. Como que dizendo que os pecados dos próximos é que é cruel, é que é ruim, e que até mesmo justificam os nossos. Mas que Jesus, ao invés de dizer isso para nós, que a gente se reconheça como pecadores, necessitados da misericórdia de Deus, e possamos ele dizer para nós: numerosos pecados que foram perdoados. Porque tem demonstrado muito amor. Então, que pouco se perdoa, pouco ama. Como Fulton vai dizer, o amor dessa mulher cresceu na medida que sua gratidão pelo perdão. Muito lhe foi perdoado, portanto, muito amor. Quem faz pouco caso do pecado, fará pouco caso do perdão. É basicamente aquele itinerário que a gente viu com a mulher samaritana. A nossa gratidão e nosso amor por Deus cresce na medida em que a gente reconhece, primeiramente, necessitados do perdão, e segundo, reconhecer justamente a grande e infinita misericórdia de Deus por nós. E não olha a quantidade dos nossos pecados, mas sim o nosso arrependimento, a nossa abertura, justamente à sua misericórdia. Quando vemos como São Paulo, Cristo morreu pelos pecadores, qual eu sou o primeiro. Se reconhecer justamente necessitado dessa misericórdia. Voltando aos fariseus, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Os fariseus bem sabiam que só Deus podia perdoar os pecados. Eles que se aproximaram de Jesus por curiosidade para saber se era um profeta, um mestre ou um falso profeta, agora veem Jesus não como um profeta, como um mestre, mas como o próprio Deus, aquele que perdoa os pecados. E mais do que isso, diz: tua fé te salvou. Vai em paz. E assim, Fulton vai encerrar essa passagem dizendo que, da mesma forma como essa mulher representou a sua contribuição em atos, ainda que exagerados e exuberantes, da mesma forma, mais para frente, Jesus vai receber os mesmos tratamentos, porém um pouco diferente, como ele vai dizer. Todos aqueles gestos de ternura que a mulher pecadora mostrou com ele, receberia novamente de outra forma. Um beijo viria depois. A lavagem dos pés inverter-se-ia quando ele mesmo tomaria uma toalha e lavaria os pés dos discípulos.
E em lugar do óleo, havia a coroa de espinhos, onde derramasse o perfume do próprio sangue. Como que dizendo que Jesus é Deus que perdoa os pecados. Mas para isso, ele precisa sofrer e, no nosso lugar, assumir a cruz, assumir a morte. Concluindo essa passagem, a gente pode dizer que o que Jesus fez com essa mulher pecadora é o que ele quer fazer conosco. Ele quer entrar na nossa vida, ele quer liberdade para agir e operar e curar todos os desígnios, tudo que o pecado, nós mesmos, as pessoas do mundo imprimem na nossa realidade, que faz justamente com que o peso do pecado nos afaste de Deus. E ao contrário, com isso, ele vai levar a nossa comunidade a fazermos, retornarmos aquilo que nós realmente somos, filhos de Deus. Para isso que Jesus veio e morreu na cruz por nós. Interessante esse modo como ele coloca no final a relação da coroa de espinhos com a unção que Jesus recebe e em relação a isso aos pecados, né? Tem aquela imagem da coroa de espinhos em que alguns espinhos entram na cabeça de Jesus 1 milímetro. Outros espinhos entram na cabeça de Jesus 1 centímetro, 2 centímetros, entram mais do que outros, né? Só que todos os espinhos são do mesmo jeito banhados pelo sangue de Cristo, pelo sangue redentor de Cristo. Os nossos pecados são assim, se eles penetram a Cristo um pouco ou penetram a Cristo muito, ofendem a Cristo, ofendem a Deus, são um pecado. Só que todos eles são banhados pelo sangue de Cristo, todos eles são perdoados pelo sangue de Cristo, todos eles são perdoados na cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa distinção entre os pecadores públicos que aparecem para todo mundo e podem parecer grandes pecados em relação aos que a gente comete e a população não fica sabendo, como alguns a gente vê, não faz sentido, né? Porque todos são pecados que ofendem a Deus e mais do que isso, todos são perdoados por Jesus Cristo se nos arrependermos verdadeiramente e procurarmos a confissão para nos restituir a graça, não é? E desse modo, depois desse belíssimo capítulo de vida de Cristo, que a gente vai descobrindo, a cada capítulo vai descobrindo mais e capítulos mais bonitos, né? Jesus, Futoshim coloca agora um outro personagem muito importante em toda essa vida de nosso Senhor Jesus Cristo e um modo especial de como o propósito redentor de Deus se manifestou na vida de Jesus Cristo. Se manifestando a partir da pessoa de João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que anunciou a vinda de Cristo, aquele que apontou para Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como a gente já viu em algumas outras lives. Quem não viu ainda, procure para ver as outras anteriores aí, quando a gente falou de João Batista, foi alguma das primeiras. Agora a gente vai ver um outro episódio da vida de João Batista que funde tão especialmente com a vida de Cristo e como isso vai revelar para a gente mais um mistério da vida de Cristo, mais um mistério de amor da cruz de Cristo que projeta a sombra sobre toda a sua vida, incluindo João Batista nesse contexto, né? Então o Evangelho apresenta para a gente primeira pessoa de Futoshim apresenta a pessoa de Herodes, né? Que era alguém que temia João Batista como alguém que sabia que ele era um sábio, que sabia que ele era alguém que tinha belas palavras, né? Que atingia a sua consciência, né? Ele diz, o Futoshim coloca como um bem que censura as consciências, né? As palavras de João Batista para Herodes eram um bem que delimitavam a consciência de Herodes, né? Ele conseguia reconhecer na pessoa de João Batista, nas palavras de João Batista, algo de bom, algo que lhe atraía, algo que chamava a atenção de Herodes para o bem. Só que quando a gente falou da Samaritana também no outro episódio, vejam aí o episódio da Samaritana, em que ela, quando Jesus vai tentando tocar mais diretamente, mais profundamente o centro da vida dela, ela começa a tentar fugir do assunto, começa a tentar mudar de assunto, começa a tentar desviar o foco para uma religião que não comprometa tanto, uma religião boa, uma religião aceitável, uma religião de aparentemente aceitação por todos, né, que não implicasse numa mudança de vida da Samaritana. E Herodes, quando via que o discurso de João Batista estava mudando muito para esse lado, falava, não, manda tirar, manda sair daqui, né? Chamava ele para ouvir alguma coisa boa, mas quando aquilo tocava diretamente Herodes em algo que ele precisava mudar,
ele falava, não, 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 manda ele embora, manda ele embora, né? Assim como também, como a gente comentou com a samaritana, comenta aqui de novo, que muitos de nós também fazemos isso. Quando há aquela exigência que o seguimento a Cristo, que a vida unida a Jesus Cristo oferece a nós como meio de nos purificar, como meio de nos unir mais a Jesus Cristo, a gente, ao invés, algumas vezes, de se unir, abraçar e dizer, é difícil isso que o Senhor me pede, mas o Senhor me dá a graça e vamos juntos, às vezes a gente tende a rejeitar, dizer, não, 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 não quero mudar isso na minha vida, não quero que o Senhor toque nesse ponto na minha vida, quando é o contrário, o que deveríamos fazer, não é? Muito bem. Herodes, então, é aquele administrador da região ali, tipicamente mundano, gosta de dar muitas festas regadas a muita bebida, muita comida, se entregar aos prazeres da carne, os prazeres luxuriosos, não é? E ele, então, dá uma festa e chama João Batista para discursar nessa festa, para entreter os convidados. Como se fosse alguém que as palavras de Cristo não são para tocar e mudar a vida dele, são para entreter os convidados ali. Quando ele acha que tem que tirar, ele tira. Só que aí João Batista não arrefece na missão. João Batista não arreda o pé. João Batista vai e anuncia o que tem que anunciar. E aí ele toca num assunto polêmico para aquela plateia e, sobretudo, para a vida de Herodes e da sua esposa Herodíades, né? Ele diz, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. A Herodíades era casada com o irmão de Herodes, se separou dele, se uniu a Herodes, que também era casado com uma outra mulher, e os dois se juntaram. E aí, João Batista Herodes prende João Batista após esse episódio, né? Esse anúncio de que toca a vida de Herodes e o faz ficar desconcertado naquela situação. Imagina ele olhando para a esposa, sabendo que não está muito bem, tá sabendo que aquilo é errado, olha para João Batista e fala, não, manda prender. Tira ele da minha frente, manda prender. E aí ele foi preso, João Batista. Só que aquilo que ele tinha dito continuava ecoando na consciência de Herodes, ecoando na consciência de sua esposa, né, a sua segunda esposa. Como também algo que nos atinge, que atinge a nossa consciência, também fica ecoando, né? Mesmo que a gente afaste de nós aquele que traz a verdade para a nossa vida, aquele que nos fala aquilo que é verdade, aquilo fica ecoando dentro de nós. Aquilo não nos deixa, aquilo é uma perturbação para produzir algo bom. É uma perturbação interna, uma lembrança interna para dizer que você precisa mudar. Essa lembrança interna, essa reflexão que essa confronto da sua vida provoca, é que João Batista queria provocar na vida de Herodes, né? Como a gente, por exemplo, faz a Lexio Divina e reflete aquilo que Jesus diz nos evangelhos, aquilo que os evangelistas apresentam, aquilo que as Sagradas Escrituras dizem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quando confrontamos isso com a nossa vida, a Lexio Divina não para na leitura e na meditação. A Lexio Divina continua para uma oração de união a Deus. Continua para uma oração e dizer, Senhor, eu preciso afastar isso da minha vida, eu preciso melhorar aqui, me ajuda nisso, peço perdão por aquilo. E assim ela conduz para uma mudança de vida. Ela conduz para um propósito de mudança, para um compromisso, né? Uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. Não só um discurso bonito, mas uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. É assim que a Lexio Divina nos conduz. E é assim que João Batista esperava conduzir a conversa com Herodes. Entanto, Herodes prende João Batista, afasta a voz da consciência, da verdade da sua frente. E aí, enquanto ele era mantido preso, ele manda 2 de seus discípulos perguntarem a Jesus, és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ele não pergunta porque ele tinha dúvida de que era o Messias, afinal de contas, ele mesmo tinha apontado a Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Ele mesmo tinha apresentado Jesus ao mundo e a todos nós que ele era o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. De fato, Jesus depois vai dizer mais adiante que João Batista é o primeiro dos homens no céu, né? É o capitão dos homens, digamos assim. O time dos santos é capitaneado por João Batista no céu. É aquele que reconhecendo as profecias, aponta diretamente, né? Os profetas reconheceram as profecias, mas disseram daquele que viria.
João Batista viu e apontou e viveu e conversou e tocou em Jesus Cristo. É o profeta, o último dos profetas que as Sagradas Escrituras nos apresentam, porque depois dele a profecia é realizada em Jesus Cristo. E João Batista apresentou a Jesus como o Cordeiro de Deus. E aí Jesus diz àqueles que vão procurá-lo: olha, responda a João Batista as minhas obras falam por mim. Os leprosos ficam limpos, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. As obras de Jesus falam por ele, né? Então, Jesus diz ali mais aqueles que acompanhavam a cena do que o próprio João Batista, que tinha certeza que ele era o Cordeiro de Deus. Diz mais aqueles que vão perguntar, mais aqueles que acompanham, que ouvem o que Jesus diz, do que reafirmar algo para que João Batista saiba, né? Nas nossas vidas a gente fica, como João Batista, preso numa determinada situação e perguntando: cadê Deus? É assim mesmo que Deus se manifesta? Deus vai me deixar preso aqui, como deixou João Batista? E Jesus diz: olha, as minhas obras falam por si, os milagres, as minhas palavras, a minha vida fala por mim. Aquilo que eu realizo na sua vida fala por mim. Demonstram que eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Demonstram que eu vim para perdoar os pecados, que eu vim para remir a humanidade e encaminhar o Pai de volta. Então, as minhas obras falam pela minha vida. Não duvide. Não duvide que Jesus é presente nos nossos tempos, que Jesus é presente sempre na história da humanidade, de que Deus é sempre presente, sobretudo pela pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tomou a nossa natureza para nos fazer relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus diz para as pessoas que estão ali, que acompanham: não duvidem, as minhas obras falam, olhem as minhas obras, né? De modo que quando aqueles que foram perguntar saem para contar a João Batista o que Jesus havia respondido, Jesus questiona as pessoas que estão ali de volta dele, né? O que fostes ver? Né? O que vocês foram procurar lá quando vocês foram atrás de João Batista? Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus pergunta para eles: vocês foram lá ouvir discurso? Vocês foram lá procurar aquele que é popular? Vocês foram lá ouvir aquele pelo que ele falava, ou pelo conteúdo, pela verdade que ele apresentava, que era o próprio Jesus Cristo, que é a própria pessoa de Jesus? Na vida cristã, às vezes a gente tende a confundir o que é a verdade de fato que a gente deve buscar e discursos bonitos, né? Muitos discursos para um jeito, para um lado, para um outro, que tentam enfeitar a religião, que tentam pintar o nosso mundo de um modo como ele não é, quando o que a gente, na verdade, tem que buscar é a verdade, de fato, que é a pessoa de Cristo. Essa é a verdade. A pessoa de Jesus Cristo é a verdade. E é Ele que pauta todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então, Jesus pergunta às pessoas: o que é que vocês foram ver lá? O que é que vocês foram procurar? A verdade de fato ou um discurso que era agradável a vocês? Acho que não, porque o discurso de João Batista é um discurso ascético, né? A pessoa de João Batista é uma pessoa dura de ver e imagino que de ouvir falar também. Então, as pessoas que estavam ali foram impactadas pela verdade que João Batista anunciava. Fulton Sheen diz aqui que nessa vida há dois tipos há duas grandezas nessa vida: a terrena e a celestial, uma deste mundo e a outra da eternidade. E aqui nessa vida, João Batista não viveu nenhuma dessas riquezas. Não foi um homem rico, não foi um homem que morou em palácios, não foi um homem que vestiu roupas finas, que bebeu vinhos caros, que viveu em meio à nobreza e realeza, mas é aquele que verdadeiramente anunciou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, e é como eu havia dito, e como Jesus disse, o primeiro no reino dos céus, aquele que nos precede, aquele que capitania o nosso time no céu, ele que pregou a própria verdade em pessoa, e aquele que indica também quem a gente deve ouvir neste mundo, nessa vida, aquele que prega de fato a verdade, não aquele que prega discursos bonitos e laboriosos e enganadores e
e cheios de mel e de açúcar para dizer que o mundo é como não é, mas aquele que prega a verdade. É isso que João Batista é. Alguns meses depois desse questionamento dos discípulos de João Batista a Jesus, novamente Herodes dá uma grande festa, uma nova festa de aniversário agora. Aniversário dele, ele como um glutão e beberrão verdadeiro, organiza aquela festa com muita comida, muita bebida, muita música, muitos convidados, tudo que a nobreza da época desejava, tudo que aquela nobreza entregue aos prazeres, entregue às realidades mais sensíveis, sensuais da carne, desregradamente, gosta. Então ele dá aquela festança. E aí no momento da festa, ele pede a Salomé, filha de Herodíades, filha da sua esposa, que dance para os convidados. No final da dança, ele encantado, inebriado, né, já estava provavelmente bêbado pelo vinho que tinha tomado, mais encantado ainda pela dança com que Salomé faz para os convidados, ele diz para ela, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Olha só o que a gente faz quando as paixões ficam desordenadas, quando a gente se encanta erradamente pelas coisas. Olha o que ele prometeu para ela no momento de embriaguez, no momento de encantamento pelo que é sensível, pelo que é sensorial, pelo que é mais carnal na nossa vida. No momento desse, olha o que ele promete a ela. Te darei tudo o que me pedires, até a metade do meu reino. A gente faz muitas dessas besteiras às vezes, né? Promete e diz e faz coisas guiados pelos sentidos desordenados, desregrados, né? Sentidos que não são bem orientados para essa vida, para encaminhar nossa vida rumo à vida de Cristo, a união com a vida de Cristo, uma união com a pessoa de Jesus Cristo. Os sentidos vão desnortear a gente, vão deixar a gente malucos. A gente, se não ordena bem o nosso comer, o nosso beber, o nosso olhar, o nosso ouvir, se a gente não ordena bem essas coisas e não vai purificando essas coisas ao longo da vida, essas coisas vão guiando a gente para caminhos como de João Batista, como de Herodes aqui, né? Entregue aos prazeres sensoriais, às paixões desordenadas e tomando decisão, metendo os pés pelas mãos, e isso vira uma bola de neve e só Deus sabe onde vai parar. Aliás, vai parar no lugar onde a bola de neve vai mesmo, lá para o fundo do não quero nem comentar. Mas enfim. E aí ele pede, Herodes diz a Salomé isso, né? Pede o que quiseres e eu te darei. Uma promessa feita diante de todos os convidados da festa. E aí Salomé vai consultar a mãe. A mãe, aquela que tinha ouvido João Batista dizer, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, ela aconselha a filha. E aí a filha vai dizer a Herodes, traz-me a cabeça de João Batista aqui num prato. Olha só, aonde chegou a entregue às paixões de Herodes, vai fazer ele matar um homem justo, um homem honesto, um homem bom para ele, que até ele mesmo reconhecia que era bom. Esse comportamento mundano, esse comportamento desordenado de Herodes, virou uma bola de neve que ia fazer ele matar um homem. Então, ele tinha duas opções ali. Ou ele acolhia aquele pedido de Salomé e ficava mal diante de toda aquela plateia, diante de todos os convidados dele, ou ele recusava aquele pedido e era fiel àquilo que ele considerava como bom, como verdade, porque ele mesmo reconhecia algo de bom e de verdade em João Batista. Mas ele então decide ser infiel a Deus, infiel à sua consciência, que apontava que João Batista era alguém bom, alguém verdadeiro, e infiel a si mesmo. E aí ele vai ser fiel à sua promessa de beberrão, promessa enquanto bêbado. E aí ele manda matar João Batista. Herodes manda matar João Batista. O Fulton comenta aqui que Herodes vai ser assombrado por esse episódio a vida toda dele. A vida toda aquilo fica remoendo e remexendo na cabeça dele, na consciência, no coração dele. Quando em algum momento depois ele ouve falar em Jesus, o que ele está fazendo, o que ele está pregando, ele logo pensa, é João Batista que ressuscitou dos mortos. De fato, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Alguns dizem, é João Batista que voltou. Herodes tinha essa ideia de que João Batista tinha voltado e que ele era Jesus Cristo.
João Batista não é que ele acredite numa vida para além dessa vida terrena, porque ele se entrega a todos os prazeres daqui, ele come o que ele quiser, ele bebe o que ele quiser, ele se entrega às paixões de luxúria como ele quer, ele não acredita que haja algo além, algo para depois. Ele não teme nenhum julgamento por conta dos comportamentos dele nessa vida. No entanto, quando Pilatos manda Jesus a Herodes, o evangelista comenta que Herodes de longo tempo desejava vê-lo. Então Herodes já queria conhecer Jesus porque pensava que era João Batista que tinha voltado. E ele pensou assim, bom, se é João Batista que voltou, então a minha decisão não foi tão errada assim, né? Tentando aliviar a consciência dele. Eu mandei matar ele ali para poder ficar bem com a plateia, ficar bem com a esposa, ficar bem com a filha dela, fiquei bem com todo mundo, ele morreu e voltou agora. Então se Jesus fosse João Batista que tinha voltado, a consciência de Herodes estava formada, estava tranquila. E a gente também busca esses anestesiantes de consciência, anestésicos de consciência, né? Para dizer que os nossos erros não são tão grandes assim. Não, veja bem, eu dizendo para mim mesmo, veja bem, não é um erro tão grande assim não, olha só, deu até certo. Ele até voltou aí, ó, né? Grande engano de Herodes. Tinha buscado esse álibi da sua consciência totalmente errado, mais uma vez, totalmente enganado, né? E isso também é difícil para algumas pessoas, que a gente não quer, às vezes, encarar essa questão da consciência, essa questão que nos atinge, e por isso o passo da fé se torna mais difícil. Acreditar se torna mais difícil. A gente tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que comunicam Deus conosco, pelas quais Deus se comunica diretamente a nós. A fé se comunica diretamente à nossa inteligência. E se a nossa inteligência, quando a consciência é atingida por esses questionamentos, quando a consciência é atingida pela verdade, se a nossa inteligência não se purificar e não buscar se unir a Deus, o passo da fé vai ficar difícil. Porque o que a gente pode fazer é tentar purificar do nosso jeito, é tentar compreender, tentar aderir às verdades da fé, para que a virtude da fé venha e suplante tudo aquilo que a gente não consiga compreender. Só que se a gente, à medida em que a consciência esbarra no primeiro degrau, no primeiro confronto, ela já nega, já afasta, o passo da fé não é dado. Aí acreditar realmente fica mais difícil, como ficou muito mais difícil para Herodes. E aí, Herodes nunca tinha visto Jesus até aquele momento da hora, né? A minha hora chegou, a hora em que Jesus se entregaria por nós à cruz. É o momento em que marca essa união da cruz de Cristo, essa sombra da cruz de Cristo, como Fulton Sheen coloca, sobre toda a vida de Cristo e sobre esse episódio, essa passagem tão bonita que nos diz de como João Batista e Herodes revelam essa disputa interior que há na gente entre a nossa consciência e a fé e a aceitação e a adesão à pessoa Jesus Cristo, e como isso é importante para a gente no passo de evolução da fé. Mais uma vez, então, a cruz de Cristo se mostra presente na vida de Cristo e nas nossas vidas para revelar, como eu disse lá no começo, o propósito do Salvador, de Deus, no mundo, como seria realizado neste mundo por meio da cruz. Fulton comenta que Jesus vai passar boa parte da sua vida aqui tentando mostrar aos discípulos que ele deveria morrer para cumprir sua missão, que ele deveria ir à cruz para cumprir sua missão. Do mesmo modo como João Batista tinha tido uma morte cruel, ele, que era aquele que foi anunciado por João Batista, que era o verdadeiro Cordeiro de Deus, tão mais deveria sofrer também essa morte para poder cumprir sua missão e nos redimir na cruz salvadora. E é isso que temos para esse mais um belíssimo capítulo da vida de Cristo, dessa vez cercado no contexto da presença de João Batista, da negação da consciência de Herodes e do passo da fé que ele não deu e que nós devemos dar a cada dia na disputa de nós conosco mesmos, né? De nós com a nossa consciência, que às vezes tenta nos levar para outros caminhos. Nosso sentido e a nossa consciência tentam
se não bem ordenados, nos desencaminharem. E é o modo como Jesus Cristo apresenta a cruz, apresenta o mistério da sua vida, a união da nossa vida, a vida dele, para purificarmos aos poucos a nossa consciência e os nossos sentidos, para nos unirmos totalmente a ele, unirmos cada vez mais a ele nessa vida, estaremos unidos totalmente no céu. Exatamente. E apenas para fazer um paralelo com essas duas passagens que a gente viu hoje, Herodes basicamente é como um fariseu, né? Colocou o respeito humano justamente para a sua vida toda desregrada, as suas paixões, a flor da pele, ele alimentando suas paixões, ele vai simplesmente preferir agradar aos homens, preferir agradar ao homem, ainda que o seu íntimo tinha aquela verdade, que João Batista era justo. E também a gente vê em João Batista realmente esse verdadeiro testemunho. Deus desde o princípio da sua vida, anunciando a Cristo, e no final a gente vê que anunciou a verdade até mesmo com a sua vida, né? Esse é o convite do autêntico testemunho, para anunciarmos a Jesus com a nossa vida. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. A autêntica verdade que deve guiar toda a nossa vida. Amém. Amém. Muito bem, então. Fechamos assim, então, mais 2 capítulos da vida de Cristo, do livro Vida Já de Cristo. passamos da metade do primeiro livro. Né? Já passamos da metade aqui. Vamos chegar ao capítulo 14, semana que vem a gente vai seguir progredindo nas meditações de Fulton Sheen, algumas reflexões nossas também, da vida de Cristo. Então, se você não viu ainda as outras lives, tem algumas que a gente não salvou ainda lá no YouTube, mas estão salvas no IGTV aqui. E as primeiras estão salvas lá no canal no YouTube, canal Vida de Cristo também. Só procurar lá. Agradecemos a todo mundo que participou. Convidamos para a próxima semana, às 2 horas, nesse mesmo local, nesse mesmo canal. E mais algum recado, Thiago? Recados paroquiais? Só agradecimento a todos mais uma vez que participaram conosco. E Deus abençoe a todos. Até semana que vem. E aproveitem a festa de Pentecostes, né? Estamos celebrando de um modo diferente, especial esse ano, mas suplicando a presença do Espírito Santo que nos conduza a estarmos cada vez mais unidos a Cristo. Exatamente. Bom fim de semana de Pentecostes, pessoal. Até mais. Amém. Tchau, tchau.